Bom dia, queridos amigos, amados irmãos. Eu hoje, essa noite, estava pensando muito acerca disso, em gravar alguma coisa para aquelas pessoas que já estão na graça há muito tempo, para as pessoas que efetivamente já são, assim, espirituais, como a gente pode dizer, espirituais na sua plenitude, Porque todos são espirituais, na verdade. Mas não adianta eu falar só para os espirituais, porque o que eu falar para os espirituais, eles já têm total entendimento da graça. Então eu vou falar para pessoas, eu sei que muitos vão ficar impactados com muito daquilo que a gente vai dizer, podem até nos chamar de hereges, podem nos chamar de uma série de coisas. Nós não ligamos, não. Mas a gente tem que dizer o seguinte: nós passamos por muitas coisas que muitos de vocês já passaram. E superamos essas coisas com o entendimento da graça, Todos nós já passamos, tivemos em várias denominações, por exemplo, católicas e evangélicas, Passamos por igreja ortodoxa, passamos até por espiritismo, passamos por Mesa Branca do Oriente, passamos pela Rosa Cruz, quase entramos como é que se diz assim, na Ordem Branca do Oriente, quase entramos nela, Chegamos aos portais, Chegamos perto da maçonaria, alguns andaram sondando a gente acerca disso e nós rejeitamos. Mas uma coisa eu sei, nós começamos também como evangélicos, andamos nesse caminho de evangélicos e simplesmente entendemos que não é bem esse o caminho da graça de Deus, Deus não se fixa nessas coisas. Então, entramos nos portais da igreja evangélica, passamos pela classe dos catecúmenos, nos batizamos, Nos tornamos da igreja batista, depois das pentecostais, depois das neopentecostais, Fizemos escolas de líderes, escolas de vencedores, fomos chefes e líderes desses grupos, Muitas pessoas, muitos pastores, muitos bispos, inclusive, de várias denominações, passaram pelas nossas mãos, aprenderam entre aspas conosco. Eu digo entre aspas porque não aprenderam a graça conosco, Aprenderam a lei de Moisés conosco. Porque é o que tem sido ensinado nas igrejas. E a gente entende que isso é um entendimento diferenciado. O entendimento da graça, mesmo estando na Bíblia, não é lido nas igrejas, não é tido nas igrejas. É sempre de uma maneira muito superficial. E Cristo veio para trazer a graça dele. Cristo só veio para trazer a graça dele. Então, embora tenhamos estudado muito, fizemos mestrado, doutorado, fizemos pós-doutorado em psicologia pastoral, Estávamos a nos tornar quase bispos de uma convenção quando acordamos para a graça de Deus. Quando acordamos para a graça de Deus e rejeitamos então a tudo. Deixamos, inclusive, até de nos chamar até de pastores. Mesmo sendo pastores, nós não queremos mais utilizar o cargo de pastor. Não que não o sejamos, mas porque não entendemos mais ser pastor como no sistema convencional. Percebe? Então, nós nos tornamos livres pensadores, vamos dizer assim. Nós somos hoje livres pensadores, porque conhecemos um pouco de tudo e conhecemos aquilo que é a graça de Deus. E a graça de Deus é uma coisa muito profunda, irmãos. Estivemos no Espiritismo vendo a roda das reencarnações, estivemos em muitos lugares, gente. Vocês não têm noção do quanto nós passamos. Mas uma coisa nós sabemos: para chegarmos a Deus, basta um único caminho, e esse caminho é Cristo. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele diz assim:
Isso está na Escritura, né? Na Bíblia, como muitos dizem. Mas nós estudamos em várias cartilhas, porque para sermos pastores, nós tivemos que fazer teologia sistemática, né? Aprender essas coisas todas. Fizemos as cadeiras direitinho, 4 anos de faculdade e mais mestrado e mais doutorado, né? Depois fizemos alguns cursos por correspondência também, porque é necessário porque haja tempo, né? É muito tempo que se gasta, né? São 16 anos de estudo e simplesmente fazer o que Paulo disse, pegar aquilo tudo e jogar fora, porque simplesmente nos serviu para a cultura geral, mas não para nos chegarmos a Cristo. Para nos chegarmos a Cristo, Cristo nos basta. Ele disse a Paulo, a minha graça te basta. E isso a mesma coisa acontece comigo. A graça de Cristo me basta. E ela me bastou de uma maneira assim tremenda. Mas para chegar a Cristo é preciso entender tudo aquilo que eu falei outro dia, né? Eu fiz um áudio curtinho mostrando o que era necessário, né? Eis que tudo se fez novo, né? Eu falei cerca disso, né? E talvez muitas pessoas não tenham dado atenção, porque a maior parte das pessoas só ouvem a si mesmas, né? E aquilo que já está consagrado dentro de si, né? As pessoas não ouvem vozes novas, né? Não ouvem a voz do bom pastor, elas ouvem a voz daquilo que elas entendem como sendo a voz do pastor delas, né? Mas a voz do bom pastor, que é Cristo, poucos ouvem. Pouquíssimos ouvem. Então diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Por causa exatamente disso. Porque não ouvem, simplesmente tapam seus ouvidos à graça maravilhosa de Jesus Cristo. E a graça maravilhosa é um entendimento especial. Cristo não veio aqui para trazer religião para ninguém, amados. Cristo não veio aqui para trazer religião para ninguém. Ele trouxe a graça de Deus. E o que era a graça de Deus? O que era a boa nova? A boa nova era o perdão de Deus que ele trouxe. Ele trouxe o perdão do pecado. Por quê? Porque como eu tinha dito no Eis que tudo se fez novo, eu disse o seguinte, que nós fomos aceitos, né, por Deus antes da fundação do mundo, fomos chamados e escolhidos antes da fundação do mundo, onde apenas éramos espíritos de Deus, e Ele já nos conhecia, mas nós não tínhamos o conhecimento da terra, nós éramos purinhos, zeradinhos, né? E Ele nos colocou na terra, e aí o pecado aconteceu. Mas nem pecado nós sabíamos que era. Isso é o que eu disse no Eis que tudo se fez novo. E nem pecado nós sabíamos. Então ele trouxe a lei mosaica para mostrar para um povo escolhido por ele também. Um lugarzinho só, um povinho só, porque se fosse fazer para o mundo todo ia dar uma confusão tremenda. Então ele botou num lugar só e botou a lei de Moisés. E essa lei de Moisés serviu para mostrar a noção do pecado, da justiça e do juízo. Mas não ficou só aí, porque simplesmente Israel, como qualquer outro, iria incorrer nos erros, como incorreu nos erros, e ele então estendeu esse benefício a toda a humanidade, lógico, porque ele criou a todos, não criou só a tribo de Israel, só porque a tribo de Israel o escutou uma determinada vez, não ia ser só para ela. Tanto que não é só para ela, e isso já foi suprimido, isso já foi acabado. Isso na cruz terminou ali. Ele simplesmente sepultou a noiva prostituta, que era toda a tribo de Israel, e escolheu alguns israelitas e alguns não israelitas para serem da sua noiva, tá certo? Alguns da tribo de Israel e alguns de fora dos gentios. Ele escolheu a dedo. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Poucos são aqueles que estão divulgando a graça de Deus. Não são muitos. E esses que estão divulgando a graça de Deus, muitos não estão tendo a credibilidade necessária da parte das pessoas. Por quê? Porque só ouve a voz do bom pastor quem é ovelha, amado. Se você se nega peremptoriamente a ouvir, olha, o importante é isso, você se nega a ouvir. Não é nem questão de você querer concluir se aquilo é correto ou não, você se nega a ouvir.
Várias vezes eu questionei, por exemplo, a NASA. Eu tive problemas até com a minha família, que as pessoas diziam, como é que você vai questionar uma coisa que está instituída? Tudo que é instituído por homens é mentiroso. Tem uma forte tendência à mentira. Porque o homem é mentiroso em si só. O homem não é pecador. Não é dito que o homem é pecador. Ora, se o homem é pecador, como é que eu vou acreditar num pecador? Eu tenho que acreditar em alguém que pode me dizer a verdade. Então, quando eu digo que a NASA é mentirosa, eu provo que a NASA é mentirosa através das minhas informações acerca disso, né? Que ela diz que vai para o espaço, que faz isso, faz aquilo. Eu já questionei isso diversas vezes, mas é um material fora desse contexto aqui. Então, nesse nosso contexto, o que eu estou falando é das coisas dos homens com relação às coisas de Deus. Então, com relação a isso, eu digo que a religião tem sido mentirosa com os homens, porque Cristo não exige nenhum sacrifício. Ele veio pessoalmente, Deus veio pessoalmente para reconciliar, porque não era possível que todos vivessem em pecado e por causa de todos viessem a pagar. Então Deus, por uma questão de justiça, veio Ele mesmo, se fez filho, se fez carne, foi colocado no útero da Maria e cumpriu aquilo que era necessário e suficiente para a salvação. Então todos aqueles que nele crescem, ele diz, todo aquele que em mim crê para que não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Então, para ter o perdão de Deus é preciso crer. Crer em quem? Crer na obra remidora de Cristo. Se você acredita apenas na obra remidora de Cristo, você não creu. Se você diz que aceitou a Jesus, você não creu. Você não aceita Jesus, é Ele que tem que te aceitar, amado. É o contrário. É Deus quem nos aceita. Quem é você, cara pálida, que levanta a sua mão e diz, eu te aceito, Senhor Jesus? Ei, acorda. É Ele que tem que te aceitar e não você a Ele. Quem é você? Quem é você, o soberbo, que acha que pode chegar e aceitar o teu Deus? É Deus quem aceita você, se Ele quiser. Porque se não quiser, você vai ser um no meio da multidão. Tá certo? Então, Ele escolhe os seus eleitos. E Ele já fez isso antes da fundação do mundo. Então, todos nós que aqui estamos e que aparecemos aqui na Terra como uma semente vindo do papai e da mamãe, já fomos previamente escolhidos. E a gente escuta a voz do bom pastor. Isso vem por um dom. Isso vem por um dom que está dentro de cada um de nós, que fomos aceitos e escolhidos por Deus. O dom da fé está dentro de nós. E quando nós ouvimos verdadeiramente a voz do bom pastor, nós acordamos. Nós despertamos e entendemos que aquele Cristo que ele está se referindo ali, nós temos que crer nele de todo o nosso coração, porque ele verdadeiramente é o pastor das ovelhas, ele é o nosso guia, ele é o nosso caminho, é aquele a quem nós devemos imitar. Percebe? Nós não devemos imitar as suas obras físicas, nós devemos imitar as suas obras espirituais. E Cristo deixou um legado espiritual muito grande, né? Amai-vos como eu vos amei. Isso é muito difícil, porque como é que você vai amar um pecador, né? Mas esse sentido é um sentido melhor, é um sentido mais amplo. Você não consegue amar, por exemplo, um sujeito insuportável, que te faz malcriação, que te falta com respeito o tempo todo, mas você consegue suportá-lo durante algum tempo. Não é verdade? Esse suportar já é o amar. É o amar como eu vos amei. Você acha que ele suportava todo mundo? Você acha que ele aguentava todo mundo? Claro que não. Ele suportava as pessoas, porque é certamente insuportável você ter uma pessoa falando mentiras a seu respeito só para botar você na cruz. Imagina o quão insuportável deve ter sido isso. A vontade dele teria, se fosse a minha, seria sair dali daquela cruz e desbofetear aqueles caras ali, aquele Caifás, aqueles Césares todos ali. Seria o meu ímpeto como ser humano.
Seria o seu ímpeto, talvez, como ser humano. Quando a gente vê essas pessoas fazendo esses despauterios, esses homens aí que estão sendo acusados, a gente não sabe se eles são culpados, mas a gente sabe que eles são culpados, né? Lula, Aécio e tantos outros aí, e gente do sistema religioso também, que a gente não vai citar nomes porque ainda não foram formalmente acusados, né? E essa coisa toda, mas nós sabemos de uma coisa. Nós sabemos que a gente tem vontade de sair ali e esbofetear eles. Por quê? Porque muitos de nós votamos naqueles homens. E eles estão traindo a nossa confiança. Então o nosso ímpeto é de sair e dar lá uns tapas neles. Essa é a nossa vontade. Tem gente até que gostaria de dar uns tiros neles, não é verdade? Isso é verdade mesmo, porque eles traíram de tal modo a confiança das pessoas que você já não os suporta mais. Então, veja bem, é suportar. O amar aos nossos inimigos é suportar. É esse o sentido da graça de Deus. Nós amamos aqueles que a gente consegue amar e suportamos aqueles que a gente consegue suportar. Quando a gente não consegue suportar, amado, o que a gente faz? O que a inteligência da gente faz? Sai de perto dele, para que você não chegue a agredi-los, a ofendê-los, a quebrar outros princípios de Deus que não são aqueles que a gente deve ter. Então, Cristo nos ensinou isso. Esse é o princípio do amor. A gente, para amar, a gente tem que amar. Se a gente não consegue amar, a gente tem que suportar. E quando a gente não consegue suportar, então a gente sai de perto. Porque se tornou tão insuportável que é melhor ficar longe e aturar do que ficar perto e acabar fazendo uma besteira. Percebe? Então, é isso que acontece com o amar. O amar é isso. Mas isso estamos falando de um amar na carne. Se estivéssemos falando de um amar no espírito, amados, era muito diferente, porque todos seriam espirituais e a carne não operaria mais neles como opera hoje. Então eles já não seriam tão insuportáveis, percebe? Então era fácil amar a eles. Então é fácil amar alguém no espírito. O que é difícil amar é na carne. Tá certo? Esse é o entendimento que nós temos hoje da graça de Deus. Então, quando estamos falando da graça, estamos falando do perdão de Deus, a falta gravíssima do homem de querer se passar por Deus. E Deus foi tão maravilhoso que ele permitiu que o homem... Você quer ser Deus? Você quer ser como nós? Tá certo, então você agora será como um de nós. Então agora você gera vida. Então eu vou juntar você com uma mulher, vão ser macho e fêmea, e os dois vão gerar filhos. Se tornaram Deus, geradores de filhos. Por quê? Porque quem gera filho é Deus. E Deus só gera filhos perfeitos. Mas o homem quis ser Deus. E ele sabia que o homem não ia gerar filhos perfeitos. Então começou a gerar uma geração de pessoas pecadoras. Por isso nos tornamos pecadores e carentes da glória de Deus. Esse é o entendimento que as Escrituras tanto falam. Outra coisa que sempre falo, por que você não fica citando as Escrituras? Porque eu vou ser como os demais. E eu não nasci para ser como os demais. Ele não me escolheu para trazer o princípio restaurado da graça maravilhosa da mesma forma que trouxe os demais. Ele me trouxe para ser corneta do Evangelho, para ser trombeta. Então, se é para ser trombeta, você não precisa fazer como os demais. Já tem tantos que fazem isso, que ficam pegando a Escritura e abrindo e mostrando de uma maneira linda. É verdade. Então, estão pregando de maneira linda. Tem tantos aí que fazem isso. Maravilhoso. Não vou citar nomes para não ficar puxando brasa para A ou para B, porque são tantos maravilhosos aí que tem, né? Que a gente não precisa puxar. Mas são homens da graça, não aqueles que estão ali na televisão, não. Aqueles que estão na televisão não estão na graça, não, amados. Infelizmente não estão. Gostaria que os da graça também estivessem lá, para poder ter igualdade de concorrência, né? Mas não tem, não. Então, são aqueles que estão falando dos seus próprios feitos, das suas próprias obras. Mas da de Deus estão falando muito pouco, muito pouco. Então, prosseguindo nisso, nós vemos o seguinte, que essas pessoas estão falando da graça, mas elas ficam falando o tempo todo da Escritura.
Mas a palavra de Deus, como eu sempre disse, está dentro de você. Se você sabe o que é certo e o que é errado, você já tem a palavra de Deus dentro de você. Todos nós. Se você sabe o que é certo, você sabe que aquilo agindo assim, você está agindo certo. Se você agindo assado, você está agindo errado, então você já tem a palavra de Deus dentro de você. Porque a palavra de Deus é lei para nós. Ela é quem nos conduz. Entenda bem, a palavra de Deus é quem tem que nos conduzir. Pensamentos, palavras e atos. Então, se os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos são ditados pelo que é certo e o que é errado, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Compreenderam? Eu não preciso de uma escritura, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso do Bhagavad Gita, eu não preciso do Mahabharata, né? Eu não preciso do Rig Veda, eu não preciso do Corão, eu não preciso de qualquer livro santo desses para poder dizer para mim o que é certo e o que é errado. Eu sei dentro de mim o que é certo e o que é errado. E você também sabe. Todo ser humano nascido na face da terra, ele sabe o que é certo e o que é errado. A não ser aqueles que já foram bombardeados depois de um certo tempo por teologias humanas, tá certo? De chegar e querer ser um homem-bomba, de querer fazer isso, querer fazer aquilo. Essas coisas são loucuras. Isso daí não faz parte do que é certo e o que é errado. Isso aí são bombardeios, né? Contaminações que você recebe de fora para dentro. Percebe? Então, isso é outra coisa que a gente tem que falar para os irmãos. Aqueles que são eleitos, eles não precisam ficar lendo a Escritura o tempo todo. Não precisam. Ué, mas não precisa? Não. Porque a Escritura não está dentro de você. Você não sabe o que é certo e o que é errado. Então, haja de acordo com o que é certo e o que é errado. Se você agir de acordo com o que é certo e com o que é errado, você simplesmente vai fazer o que é certo. Se você é um homem de Deus, se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, segundo os pensamentos de Deus, você vai agir pelo que é certo. Não precisa ninguém estar te dizendo, olha, faz isso ou faz aquilo, haja dessa forma ou haja daquela. Você, dentro de você, já sabe escolher perfeitamente o que é certo. E se você age de acordo com o que é certo, você está seguindo a palavra de Deus. Percebeu? Outra coisa que eu sempre digo aos meus amados, aos meus irmãos, é que você não precisa, diante de Deus, eu vou me ajoelhar aqui para orar. Não precisa, amados, porque Deus está dentro de você. E se Ele está dentro de você, você vai se ajoelhar para quem, querido? Fala para mim. Está se ajoelhando para quem? Para um Deus que está no céu? Não está no céu. Ele está dentro de você. E o céu está dentro de você. Se você está em Cristo, você está no céu. E o céu está dentro de você. Vai se ajoelhar para quê, filho? Vai se ajoelhar para quem? Você vai se ajoelhar para o espelho? Você vai se ajoelhar para uma figura que estaria na sua frente? Não. Estar de joelhos significa ter reverência. E a reverência é uma atitude mental, não é uma atitude física. Você não precisa se curvar diante de Deus fisicamente para ter essa mesma curvatura de Deus diante dele, aqui dentro da sua mentalidade. Você pode orar em qualquer lugar, mas ore baixinho para você mesmo. A não ser que a pessoa lhe peça uma oração, porque é uma pessoa que ainda está na carne, que está precisando daquela oração. Aí você pode orar alto ali com ela, mas só com ela. Não faça isso na frente de dezenas, de centenas de pessoas, porque senão ela já recebeu a sua recompensa, entende? É o que diz a Escritura. No livro histórico de Mateus está escrito isso lá. E eu digo, livro histórico de Mateus não usa a expressão evangelho porque não é evangelho. Só é evangelho os livros de Paulo. Os livros de Paulo, sim, amados, de Romanos até Hebreus. Os outros livros são históricos. São livros que contam a vida do Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, na carne, até a sua morte no Gólgota. E aí sim,
tudo se cumprir, tudo se fazer novo. Quando tudo se cumpre, começa a graça de Cristo, começa o perdão de Deus. Você crer naquele que deu a sua vida por você para cumprir a lei que foi instituída para mostrar a noção do pecado, da justiça e do juízo. A lei cumpriu a finalidade dela. Jesus cumpriu a lei, morreu em nosso lugar, nos substituiu porque nós não conseguíamos. Então, ele cumpriu tudo, consumou tudo. Foi tudo consumado. Como dizem em latim, consumatum est. Foi tudo consumado. Então, se foi tudo consumado e você crê naquele que tudo consumou, você já creu. E quando você crê, você é imerso na palavra. A palavra passou a ser o seu guia. Você passou a ser um homem segundo o coração de Deus, segundo a mente de Deus. Então, então eu posso fazer tudo que eu quiser? Pode. Mas você vai fazer? Não, porque a sua consciência, que passou a ser Deus e não mais a sua vontade, passou a ser Deus a sua vontade. Deus é agora a sua vontade, percebe? Então ele não deixa você fazer. Você até pode fazer uma lambança. Pode. Você pode tudo, amado. Agora vai pagar as consequências aqui na carne. As consequências dos seus atos maus, você paga aqui na carne. Você não vai pagar espiritualmente, porque Deus já reconciliou consigo o mundo. E você já é reconciliado com Deus. Deus sabe que você pode errar. Ele sabe perfeitamente. Então ele não vai lhe imputar pecado. Pecado acabou. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu, ele consumou o pecado. O pecado foi destruído. Acabou o pecado. Por quê? Porque ele disse, estão perdoados os vossos pecados. O que é mais importante? Seja curado ou perdoados estão os seus pecados? Percebe? Então, isso já eram introitos, coisas importantes que Cristo estava mostrando ao longo da sua vida secular, mostrando para nós aquilo que havia de vir, nessa graça maravilhosa. Só que a graça chegou e as pessoas ficam querendo viver de acordo com a lei. A religião fica ensinando preceitos de homens, em vez de ensinar preceitos do Cristo. É só mudar a sua mentalidade, irmãos. Olhar para todos com os mesmos direitos que você, com os mesmos deveres que você e com os mesmos direitos aos deleites dessa vida que todos têm. Então não adianta eu ser rico, milionário e o meu irmão pobre e desgraçado. Que valor tem isso? Ele tem o mesmo direito que eu. Ele tem direito às mesmas coisas que eu, aos mesmos deleites que eu. Não quer dizer que eu vou dar a minha casa para ele, não, querida. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todos têm direito a compartilhar tudo. E se for preciso você trazer ele para dentro da sua casa, para você compartilhar durante alguns dias, até que ele se restabeleça, porque as pessoas também têm que trabalhar, sabe? Tem que correr atrás dos seus interesses, tem que fazer as coisas importantes dessa vida. As pessoas não têm que ficar parado esperando a morte chegar, não. Ou esperando a vida chegar na boca delas, não. As coisas não caem de graça, não. Aqui debaixo do sol todo mundo tem que trabalhar. É com o suor do nosso rosto que a gente conquista as nossas coisas. Foi isso que Deus disse. Então, enquanto estivermos na carne, a gente tem que correr atrás disso. Mas nada impede que você ajude de vez em quando uma pessoa necessitada. Não para levar para a igreja, para que o cara da igreja seja o bonitão que está dando tudo para as pessoas e você o bobalhão que leva as coisas para ele leva a fama. Isso é que é dar fama para os outros. Leve a fama você, se alguma fama pode ter, você dê ao seu irmão diretamente. Vai lá e dê um prato de comida para ele. Vai lá e dê um auxílio. Vai lá e leva uma roupa. Vai lá e visita o enfermo. É isso que Deus diz. Deus manda você fazer isso. Eu tive fome e não me desse de comer. Eu tive sede e não me desse de beber. Porque você, na verdade, não deu. Quem está dando é o pastor, quem está dando é o guru, quem está dando é o padre. Você não deu nada, querido. Alguém viu você dando alguma coisa? Não, então você não deu. Ah, não, mas Deus viu. Que Deus viu? Coisa nenhuma. Quem tem que ver é os homens. Entre você e Deus já está tudo resolvido. O problema agora são os homens. É entre você e os homens. Dê um bom testemunho da sua vida. Mostre que você é de Cristo. Mostre que você é de Deus.
É você que tem que mostrar isso. Não é deixar que os outros, que o guru, que o zeri, que o pastor, que o padre, que o bispo leve a fama. Ele não tem que levar fama de nada. Ele não tem que ter fama de nada. Quem tem que ter é você. Não é você que está fazendo? Então vai lá e mostra. E dá uma palavra da graça para aquela pessoa, para ela saber que ela não está sozinha nesse mundo, que as pessoas não estão dando por misericórdia apenas, estão dando pela graça de Cristo e não pela sua própria graça. Percebe? Isso é o mais importante que a gente pode levar para os nossos irmãos amados. Isso é graça maravilhosa. Não é o que você vai fazer na igreja, não é ficar ouvindo um monte de escritura que não vai te acrescentar. Não adianta você ouvir aquela palavra ali, irmão, se ele não é um eleito da graça que está falando, se ele não é um homem batizado no Espírito. Como é que você sabe que ele é batizado no Espírito Santo? Fala para mim. Ah, não, mas ele fala palavras bonitas. E daí eu também falo. Você prova que eu sou batizado do Espírito Santo? Você só vai saber se eu sou batizado do Espírito Santo se você conviver comigo. As pessoas que convivem comigo, que estão dentro da minha casa, os meus vizinhos, os meus amigos, meus ciclos de amizade, esses sabem que eu sou batizado no Espírito Santo. Fora isso, ninguém sabe. Por quê? Porque é pelo fruto que a gente vê a árvore. E o fruto só vê aquele que realmente tem convivência. Que convivência que você tem muitas vezes com o pastor? É só na hora do culto, amado. Você só vê o bonitão ali vestido de terno com a Bíblia na mão na hora do culto. Você só vê o padre subir com aquela beca toda ali na hora da missa. Você só vê essas coisas na hora da missa. Você vê o bonitão do Papa aparecendo lá. Você só vê ali qual é a vida desse homem. É pelas palavras bonitas que você avalia isso. Então você é um tolinho, amigo. Você é um tolinho. Se por palavras bonitas, ditas pela boca de alguns, você fica encantado, então você é um tolinho. Você tem que conviver com as pessoas. Por isso é que diz, congregar. Congregar é o quê? Congregar é andar junto. Então, se você anda junto na congregação, você sabe quem é o convertido e quem não é. Percebe? Por isso é que era importante a congregação. Mas é importante você congregar, mesmo que seja por meio virtual, como faço eu. Eu não congrego fisicamente, eu congrego virtualmente. Por quê? Porque se eu for para a igreja, tem um monte de pessoas que são convertidas de verdade e um monte de pessoas que não são, que fazem número ali. E aí o cara diz para você, abraça aí o seu irmão, toca na beira do altar. Que história é essa, irmão? Que eu estou tocando na beira do altar coisa nenhuma? Ele é convertido mesmo? Será que ele é? Entende? Não é só uma expressão para mobilizar o emocional das pessoas. Gente, a gente não tem que ficar vivendo pelo que é emocional. A gente tem que viver pelo que é espiritual. O que é espiritual é que importa ao homem. Percebe? Só o que é espiritual é que vai levar a nós algum engrandecimento diante de Deus. Deus é que nos engrandece, Deus é que nos restabelece, Deus é que nos faz crescer na sua graça e na sua sabedoria. É Ele quem faz, não são os homens. Então não adianta inflar o teu ego e dizer, não, você amanhã vai sair e vai encontrar um emprego maravilhoso. Isso é bom? É bom, é bom. Mas é disso que vive o homem? Não. O homem vive da palavra de Deus. Isso é que alimenta o nosso espírito. Não é o que alimenta a nossa alma. Não é o que alimenta o nosso corpo para a gente poder... recebi um ânimo novo. Então amanhã eu vou sair, vou trabalhar. Querido, isso daí tá certo, é bom, é muito bom. Eu confesso, é muito bom. Mas isso não vai resolver, não vai alimentar o teu espírito. E aí você vai voltar naquela congregação para poder receber uma outra palavra de incentivo. Mas você não está tendo alimentado o teu espírito. Percebe? Para alimentar o teu espírito tem que ter palavra que venha da boca de Deus. Tem que vir da boca de um novo convertido, da boca de um novo nascido de Cristo. Os sacerdotes, nem todos eles, e a maioria deles, não é nascido de Cristo. Eu lamento te dizer, gostaria muito que todos fossem, mas não são. Não são.
Eles aprenderam a pregar. Existem técnicas que se aprende, chamada homilética, que a gente aprende na faculdade. Existem hermenêutica que eles aprendem a estudar a palavra de Deus para ver se um texto bate com o outro. Mas eles não fazem sequer isso. Exegese, que vai saber na linguística daquela época se aquilo ali que está escrito é o que o pessoal realmente dizia, o fuxico, né? A fofoca da época lá da escritura. Isso é exegese bíblica. Então, se as pessoas estudam isso e nem sequer elas as praticam, elas só ficam pegando palavras para te mover o teu lado emocional, elas não estão pregando a palavra. Elas estão servindo de fortes motivadoras de que você siga no dia a dia, porque você está abatido, você não encontra trabalho, a tua vida está ruim, a tua esposa já não está amando você, você já não está amando a sua esposa como deveria. Então é porque não se amaram verdadeiramente, ou porque está deixando o amor de Deus esfriar dentro de você. Então eles motivam você a continuar, a permanecer. Isso daí é empurrar com a barriga. Isso é procrastinação. Você está procrastinando a sua vida. Você tem que ter algo novo. Você tem que ter um espírito novo para que você viva com alegria. A alegria vem de dentro para fora. Ela não é movida pelo que o outro fez a você. Eu não posso ser alegre só porque eu consegui um emprego. Não, isso é uma satisfação natural. A alegria tem que brotar de dentro de mim. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que a gente está se referindo. Aquela alegria que emana de dentro para fora. Aquele amor que vem de dentro para fora. Aquela ordenança, saber que você obedece a Deus porque Ele é seu Pai. Isso vem de dentro para fora. Isso não vem de fora para dentro. Você não é obrigado a amar o seu Deus. Você ama a Deus pelas maravilhas que Ele causa a você. Entendeu? Então vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Não é porque o pastor te ensinou que você tem que amar a Deus. Não é porque o padre, o siri, quem quer que seja, um guru qualquer que tenha te ensinado a amar a Deus, que você vai amar a Deus. Não é assim. Eu não posso obrigar você a amar a filha do vizinho e dizer, agora você se casa com ela porque agora você está amando ela. Não é assim, amado. Vocês têm que se conhecer, se gostar, para que então você venha se casar com ela. Eu não posso chegar e obrigar. Lembra, nos tempos de antigamente, as pessoas chegavam e obrigavam um a casar com o outro, que era tudo por interesses, percebe? Então, a pessoa não tinha, assim, amor. O amor não existia. Podia até brotar depois de dentro. Mas na hora, não era motivado pelo amor. Então, a vida tem que ser motivada pelo amor. O amor de Deus é que tem que mover tudo. Amém? É o que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, porque não adianta essas falsas reverências de se ajoelhar, eu vou orar, vou fazer. Orar e falar com Deus. Isso é orar. Orar não é ficar pedindo, implorando, chorando, mendigando diante de Deus, não. Orar é conversar com Ele. Está com um problema? Conversa com Deus. Em vez de você ficar falando com as pessoas por aí, desabafando, entre aspas, e todo mundo fica sabendo da sua vida e fofocando acerca de você, a seu respeito, conversa com Deus, querido. Tem conselheiro melhor? Tu acha que ele vai espalhar essa notícia para os outros? Não vai. Deus é muito bom, né? E Deus está dentro de nós. Então você não precisa se curvar, não precisa se ajoelhar, não precisa orar com reverência. Ó, Senhor, que me curva aqui diante de Ti, me reverencio diante. Você não precisa de nada desses rapapés, rapaz. Você está diante do teu Pai. Você faz isso com o teu Pai? Ó, meu Pai, eu me curvo aqui diante de você. Não faz isso. Não vai fazer isso diante de Deus. Por quê, rapaz? Ele é um Pai. Percebeu? Então vai com calma, muda a tua maneira de ver as coisas, muda isso, porque as coisas são espirituais, as coisas são light, as coisas são leves. Com Deus tudo não tem essa coisa toda que a religião coloca, não. Sai disso, irmão.
Seja um livre pensador, seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Como é que é ser segundo o coração de Deus? É ser levado pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. Ele já está lá dentro, ele tem que ser despertado. E as palavras que a gente fala aqui são palavras de despertamento, para que você haja segundo a mente de Deus, segundo o coração de Deus. Se você agir assim, você é um homem livre. Você é livre nas pradarias para adorar. Você é como Ismael, um jumento selvagem, e que vai adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Amém? Graça e paz.